Eu vou ler hoje Romanos, falar um pouco sobre Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, que é paz e alegria. Então ele vai falar acerca da justificação, né? Tendo sido, pois, justificados pela fé, né? Então a justificação pela fé, né? Tendo sido justificados pela fé, para com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos. Gloriamos na esperança da glória de Deus. Então quer dizer, a justificação pela fé, né? Ele vai falar que o mérito está no sangue de Cristo, né? Mediante o Senhor Jesus Cristo, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, no caso aqui ele está falando que a justificação, né, ela é o mérito da fé e justificados por seu sangue, né? E só que a fé em Cristo Jesus e o mérito é o sangue de Cristo. No caso, a fé que é colocada em nós, né, ela é uma fé que o próprio Deus coloca na gente. Então, portanto, é um mérito todo de Deus, né? Quando se trata de salvação, a salvação ela não é nem pelas obras, né? Abraão, quando Deus chamou Abraão não tinha obra para se justificar perante Deus. Abraão não tinha circuncisão, não era circuncidado. E também Abraão, ele não seguia a lei porque a lei veio em Moisés muito tempo depois de Abraão. Então, a salvação ela é um mérito totalmente de Deus. É um mérito de Deus. Assim como o Abraão, ele foi chamado. Abraão não era judeu, né? Abraão era gentio. Então, quer dizer, a pessoa quando ela pensar que o mérito da salvação está porque a pessoa é judeu, ele se engana demais, porque Abraão era gentio. Então, Deus chama da mesma forma os gentios da nossa época, né? E para justificar através de seu sangue, né? Então, a gente não tem, como que fala, a salvação que é mediante o sangue de Cristo, né? E que ela vem através da fé. A fé ela é causada por Deus em nós. Então o mérito é unicamente de Deus, né? O mérito é unicamente de Deus. Aí a pessoa pode pensar, bom, se o mérito é unicamente de Deus, então eu não preciso de me esforçar e não preciso de fazer nada para Deus, porque o mérito é unicamente de Deus. Sim, o mérito da salvação. Agora, como você vai ser na presença de Deus, né? Se você vai ser uma pessoa dedicada na palavra, se você ora, se Deus fala com você, isso é porque você é dedicado, né? Você se dedica, isso tem a ver com a perseverança, já é uma coisa que já vem depois da salvação, né? Então, pelo livre-arbítrio, Deus deixa que você haja como você quiser, como você achar melhor. Se você achar melhor ser uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa, você vai colher fruto daquilo que você plantar, né? Você ora, então aí Deus vai falar com você, né? Agora a pessoa quando Deus não fala com ele é porque ele não ora, é porque ele não é dedicado, né? Mas a salvação ali é um mérito totalmente de Deus, né? É um mérito de Deus. E a perseverança, uma vida voltada para Deus, uma vida de devocional a Deus, né? Quem ganha com essa vida é nós, é eu, é você, né? A gente que ganha em ter uma vida dedicada nas coisas de Deus. Então, a justificação, né, falando de Romanos 5, ela é condicionada ao sangue de Jesus Cristo, né? Mais na frente ele vai falar que o pecado de Adão, que Adão pecando, então todos nós, toda a humanidade pecou em Adão, né? Então, por um pecado, todos pecaram, né?
por causa de Adão. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então a morte, ela veio a todos porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Ou seja, então a morte, ela reinou, né? A morte, ela estava sentada no trono, ali reinando, né? Então a morte reinou de Adão até Moisés. Então quer dizer, mas então se Adão não conhecia o pecado, por que que ele morria por causa do pecado? É porque o pecado tem consequência, né? O pecado, por mais que a pessoa não conhece a lei, né, ele conheceu o pecado. E a lei, ela vai mostrar o pecado claramente, né? Ela vai mostrar o pecado. O pecado em si, ele é como se fosse uma coisa ali camuflada. A lei já identifica o pecado, ele traz a morte, né? A lei de Deus, ela fala que a consequência do pecado não é boa para ninguém, né? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois muitos morreram por causa da transgressão de um só. Muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos são feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a lei reinou, né? Quer dizer, como ele fala aqui, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, como o pecado reinou na morte, né? Como o pecado reinou na morte, também a graça reina pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então quer dizer que é como se a morte estivesse no trono reinando, né? Então quer dizer, o pecado também em um trono reinando sobre o homem, né? Reinando sobre o homem. E quando a graça vem através de Cristo, então a graça passa a reinar, né? Trazendo a vida, né? Então a graça de Jesus Cristo, que vem mediante o sangue de Jesus Cristo, que é a justificação, ela é mediante a fé, né? Totalmente condicionada à fé que é causada por Deus no ser humano, né? Por isso que está escrito na palavra de Deus que a gente não pode resistir ao Espírito Santo de Deus, né? Você não deve resistir, né? Porque Deus causa a fé no ser humano. O ser humano sente aquela fé. E se ele resistir, aí ele está resistindo à dádiva de Deus, à graça de Deus, né? À vida de Deus. Ele está resistindo às coisas boas de Deus. Então, a gente precisa entender, né, que a morte de Jesus Cristo, ela justifica, né? A morte de Jesus Cristo, ela justificou o pecado da humanidade. E a fé, ela
traz a salvação. Através da fé a pessoa se torna salvo, né? Então é a fé que Deus causa, né, na pessoa, no ser humano. Então o ser humano não tem mérito algum na salvação. Não existe mérito na salvação. Não tem como o ser humano, pelas obras, ser salvo, né? Assim como também não tem como o ser humano ser salvo pela circuncisão, né? Ou pela até a observância ao sábado lá. Se o cara, não, eu vou guardar o sábado, né? Igual os fariseus faziam. Quando Jesus Cristo curou no sábado, eles quiseram matar Jesus Cristo, porque ele curou no sábado. Então, se a pessoa achar que ela está condicionada à lei, ou às obras, ou à circuncisão, ou guardar o sábado, né? Essas coisas são tudo preceitos da lei, né? A lei tem muitos mais coisas que era tipo obstáculo para o ser humano não ser salvo, né? Até na questão da alimentação lá, existiam os alimentos que eram impuros, né? Que a pessoa não podia tocar naqueles alimentos, que é tudo, como que fala, são tudo obstáculos da lei, né? Então, a graça de Jesus Cristo, ela muda todas essas coisas aí. E aí o ser humano, ele é salvo, né? Pode ficar até difícil, por exemplo, para o judeu, que achar, né? O judeu que pensar que ele está salvo pela lei, né? Ele pode pensar isso, porque ele não entendeu de fato o que aconteceu com Abraão. Porque Abraão, ele foi salvo pela fé. Abraão não seguia a lei antes de ter fé em Deus, né? Assim como os gentios, como Deus chama os gentios. A palavra lá que está, a tradução lá que fala que ele seria pai de, como que fala? Ele seria pai de nações, né? Essa palavra nações, ela vai ter, nos originais, ela vai dar também a mesma conotação de gentios, pai de gentios, né? Pai de outros povos, pai de gentios. Então, Deus escolheu os gentios, sim, escolheu, e a salvação é pela fé e não pelas obras e nem pela lei.